Querido seguidor, como todas as minhas histórias, eu preciso resumir, querido seguidor, porque minhas histórias são muito longas. Minhas histórias, meus testemunhos, dariam, minha vida, daria um daqueles seriados do Netflix, daqueles que tem muitas temporadas, muitos episódios, sabe, querido seguidor? Isso é porque eu resumo. Vocês acham minha história longa porque eu resumo. E vale se eu fosse contar os detalhes de tudo. Enfim, hoje eu vou contar pra vocês como é que eu engravidei. Eu me casei muito novinha, eu tinha apenas 19 aninhos, eu era uma baby. Eu não sabia bem como é que usava método anticoncepcional, não fui no ginecologista antes de casar. E aí, assim que eu casei, eu engravidei. Com um pouco mais de um mês que eu tinha casado, eu já descobri que eu estava grávida, eu fiquei desesperada. Porque, primeiro, que eu era muito nova. Segundo, que eu não sabia nada sobre maternidade. Achei que eu ia ser uma péssima mãe. E os recursos eram muito poucos. Eu imaginava as dificuldades que eu ia passar, mas aquele susto inicial depois se transformou em maternidade, né? As mães que estão me assistindo me compreendem, é um medo natural, mas que logo passou e eu já encarei esse desafio como um dos meus propósitos de vida, ser mãe. E eu abracei isso de uma forma que eu levei muito a sério. Era realmente um ministério que estaria iniciando ali. Eu orava sempre com a cabritinha na minha barriga. Eu pedia muito a direção de Deus para educar, porque eu não tinha noção do que poderia vir. Eu não sabia o que eu iria enfrentar. Eu tinha muito medo do desconhecido. Mas eu confiava que Deus poderia me dar o escape e a direção. Aliás, só Ele poderia me dar, porque eu não sabia mesmo o que fazer, querido seguidor. Com poucos meses de gravidez, a minha bolsa estourou, eu não sei se era esse o nome. Mas enfim, o líquido amniótico da minha bolsa saiu todo. Eu estava trabalhando e estava subindo a escada, enfim, desceu aquele líquido, eu fui no pronto-socorro, fiquei desesperada. E aí era um hospital público, e ele botou lá a doutora botou um aparelho lá na minha barriga, que eu não sei qual o nome, mas não escutou as batidinhas do coração de Raquel. Pensa numa pessoa desesperada. Minha barriga, eu tinha acho que 2 meses, 8 semanas. 4 semanas. E minha barriga era imensa, mas eram muitas gases também. Enfim, aí a barriga era imensa, aquele líquido tinha saído e o coração dela não batia. Meu Deus, me desesperei, fiquei desesperada. Mas aí com pouco tempo fiz uma ultra e tava tudo ok, mas aí eu precisava de repouso e eu não podia subir escada, então eu tive que ser transferida para outra loja. Eu era vendedora de uma loja nessa época, fui transferida para outra loja que eu não precisava subir escada. E aí, graças a Deus, ficou tudo bem com a barriga. Mas a minha gestação foi muito complicada. Querido seguidor, pensa numa grávida, numa buchuda que teve estresse. Porque eu tive gases durante 9 meses, eu tive azia durante 9 meses, eu tive enjoo. Eu vomitava todos os dias da minha gravidez durante 9 meses. Porque normalmente essas coisas acontecem durante um período da gestação. Comigo aconteceu 9 meses, querido seguidor. O período atribulado. Eu tive dor nas costas durante 9 meses. Eu tive dor nos dentes, nos ossos. Menina, foi um sofrimento. Por isso que pareceu que durava uma eternidade. Eu engordei 22 quilos, eu não me alimentava bem. Aliás, esqueci de contar um detalhe. Quando eu tava, acho que no meu 4º mês, eu e meu marido fomos embora para outra cidade, por um motivo que eu não vou dizer para vocês. Mas enfim, lá foi um período muito difícil. Pelas minhas contas, eu ia ter 6 meses de seguro-desemprego, que era justamente até o final da minha gestação, quando eu teria que encontrar um emprego, porque o salário do meu marido não era suficiente para pagar todas as nossas despesas, num lugar distante, longe de família, longe de amigos, a gente não conhecia ninguém. Raquel nasceu em Anápolis, Goiás.
É Goiânia, a minha cabrita é uma goianinha. Lembro que durante a minha gestação, quando tinha o que comer, porque esse era um negócio que me acompanhava, querido seguidor. Eu creio que isso vai ser meu ministério um dia. Eu vou dar comida pros outros, porque, querido seguidor, eu passei fome minha vida todinha. Até na gestação de Raquel. Tava fazendo receita com cuscuz, que era coisa vitamina. Não sei como é que vocês chamam onde vocês moram, mas é floco de milho. Então eu fazia cuscuz num dia, fazia angu no outro, fazia... Eu inventava de tudo com cuscuz, porque era o que tinha. E eu ficava muito preocupada com... Apesar de eu não entender nada de nutriente, de coisa, eu sabia que o que eu comia era muito pouco para sustentar a minha filha com saúde dentro da minha barriga. Então eu pedia que o Senhor complementasse, porque eu não tinha o que fazer. Eu não podia trabalhar grávida, ninguém ia me contratar. E o que a gente ganhava era muito pouco para, enfim, comprar tudo. Eu me lembro que meu marido, a gente achava ótimo, quando ele tinha alguma festinha no trabalho para ir, ele era muito tímido, não tinha coragem de pegar o bolo ou salgadinho para trazer para mim, mas eu achava bom porque ele comia lá e sobrava mais cuscuz para mim em casa, né? E foi um período muito difícil. Eu tive Raquel no parto normal, parto natural. Foi muito difícil também. Eu falei muitas vezes essa palavra difícil, né, querido seguidor? Pra vocês entenderem que foi bem difícil, querido seguidor. Mas deu tudo certo. Raquel nasceu com quase 4 quilos. Ela era enorme, linda, saudável. E eu fiquei assim, eu ficava extasiada. Quando eu olhava pra ela, eu não acreditava. Ela era muito gordinha, muito saudável, muito perfeita. Raquel não chorava por nada, querido seguidor. Raquel não teve uma cólica. Raquel nunca teve uma febre. Raquel nunca teve uma gripe. Valeu a pena todo o sofrimento que eu tive enquanto ela estava dentro da minha barriga, porque essa cabritinha nasceu um touro. Ela mamou até quase 4 anos de idade, querido seguidor. Essa cabrita era grande, era mamando no peito, querido seguidor. Graças a Deus eu orava muito para ter muito leite, porque a gente não tinha dinheiro para comer, a Vali comprar não, para essa menina. Graças a Deus eu tive muito leite, ela mamou exclusivamente. Para de ficar olhando pra mim, cabrito, que eu fico tímida. Ela mamou exclusivamente no peito até os 6 meses. Depois a gente complementou com legumes, mas aí eu já pude trabalhar. Meu pai nessa época saiu do Paraguai, onde ele estava fazendo missões, foi me socorrer, ficar com a cabritinha enquanto eu trabalhava na mesma rua onde eu morava. Meu pai levava ela de 3 em 3 horas para mamar. Deus foi assim, incrível. Ele supriu de acordo com a nossa necessidade em todo o tempo. E quando a gente não via o suprimento da necessidade, ele supria no invisível, como eu disse. Raquel nasceu perfeita, sem deficiência de nenhum nutriente. Foi tudo providenciado por Deus. E eu queria encorajar você, querido seguidor, a acreditar que mesmo quando você não estiver vendo a manifestação do poder de Deus, creia que Ele está fazendo. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, querido seguidor, Ele está fazendo algo no sobrenatural, no invisível, no espiritual. E passou esse tempo, né? A gente voltou para Natal. 3 anos depois eu me separei, enfim. Raquel veio morar comigo. E a minha separação foi muito conturbada. Né, esse período de adaptação é muito difícil para a criança. Por isso que eu digo, se você casou, querido seguidor, não separe. A separação causa uma dor horrível. No meu caso, era insustentável e era impossível a continuidade do meu casamento, e só por isso eu me separei. Mas foi muito sofrido pra Raquel. De vez em quando eu vou chamar a cabritinha, porque é assim que eu chamo ela. Mas o nome dela é Raquel, como eu já disse aqui. Enfim. Eu tinha a responsabilidade de educar a Raquel. E educar, querido seguidor, é muito difícil. Educar como a Bíblia ensina, nos caminhos do Senhor, da forma correta, como eu aprendi, é um conjunto de nãos. O sim, querido seguidor, estraga uma pessoa.
Se você ama o seu filho, diga não para ele, porque o mundo vai dizer não para ele. Não, e não esqueça, você está educando seu filho para o mundo, ele não é seu. E era muito difícil para mim dizer não para Raquel, porque quando ela ia para casa do pai, claro, naturalmente eles queriam mimar ela, queriam, né, era um pouco tempo que passavam com ela, então queria fazer as vontades e tal, apesar que eu tava indo buscá-la. E ela falou comigo aos prantos, gritando: eu não quero ir para sua casa, eu não gosto de você, eu não amo você, eu queria que você não fosse a minha mãe. E eu me lembro que quando eu vi aquilo foi muito difícil, mas o Espírito Santo me anestesiou. O Senhor me anestesiou porque eu precisava de uma anestesia naquele momento. E as cirurgias mais bem-sucedidas, querido seguidor, elas acontecem quando precisam de uma anestesia muito grande também. E quando ela voltou, eu não mudei a minha forma de educá-la porque ela tinha dito aquilo. Peguei ela mesmo contra a vontade dela, levei ela para a rotina dela, para os nãos que ela precisava ouvir. E eu fico pensando, se o Senhor não tivesse me anestesiado, eu talvez teria trazido ela para casa e teria tentado compensar ela de todas as formas, mimando ela de todas as formas. E eu não sei o que seria dela hoje, querido seguidor. Porque eu conheço crianças que cresceram ouvindo muitos sims e são crianças extremamente mimadas, que dá agonia de você estar perto, porque eu, particularmente, querido seguidor, fico desesperada quando eu vejo uma criança fazendo birra. A nossa rotina, a educação dela, como eu disse, composta de muitos nãos. E o tempo passou, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje ela é uma criança muito saudável, muito temente ao Senhor. Raquel ora comigo. Raquel tem uma fé enorme. Raquel ama o Senhor Jesus. Raquel tem uma responsabilidade muito grande com a casa, comigo, com os seus amigos, com as pessoas, com os animais. Então, hoje eu já começo a ver os frutos da educação que o Senhor tem me ajudado a dar para ela. Não é fácil, continua não sendo fácil, querer seguidor, é um ser humano igual nós. E além disso tudo, ela é uma criança entrando na pré-adolescência, hoje ela tem 9 anos. Cada fase é muito desafiadora, mas o Senhor tem dado escape, tem dado anestesia quando necessário para fazer as cirurgias que ele precisa fazer. Você, pai e mãe, quando preciso, diga não para os seus filhos. Às vezes dá mais trabalho porque você precisa controlar a sua dor, porque dizer não para um filho nos causa dor. Quantas vezes eu quis dar para a minha filha o que eu não tive, mas o Senhor me fez entender que os nãos que eu recebi da vida, do meu pai, me ajudaram a receber os nãos da vida com mais tranquilidade. Eu não cresci recebendo coisas. Então, quando eu não as tinha, eu não sofria tanto. Então, hoje eu educo Raquel com a ausência de coisas, porque eu quero que ela cresça dependente de Deus. E se você pode deixar um legado para os seus filhos, querido seguidor, ensine aquilo que o Senhor lhe ensinou através da palavra de Deus. Não existe herança, não existe presente maior do que esse. A amizade com o Senhor. É isso que eu tenho tentado ensinar para Raquel, ensinar para ela também com o meu testemunho, através da minha vida. E eu creio que ela vai muito mais longe do que eu, querido seguidor. Eu creio que Raquel vai conhecer um nível muito mais profundo de relacionamento com o Senhor. Eu creio que ela vai alcançar lugares que eu não alcanço. Eu creio que ela vai ser uma missionária. Eu profetizo isso todos os dias sobre a vida dela. Uma missionária na escola dela, uma missionária no meio onde ela convive, uma missionária dentro de casa. Vocês vão ouvir muitos testemunhos a respeito disso. A Raquel ministra muito para mim. E eu sei que isso é fruto de oração. A Raquel é minha companheira de vida. A Raquel me ajuda em casa. Ela tem um vídeo aqui no canal, um vídeo só. Eu vou tentar gravar mais vídeos com ela. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com ela. Não é porque eu sou uma mãe babona, não, querido seguidor. É porque minha filha é uma bênção na minha vida. Ela não é uma criança perfeita, mas ela é uma bênção na minha vida.
Então é por isso que eu encorajo vocês, queridos seguidores, que são pais e mães. Eduquem seus filhos de acordo com o que o Senhor ensinou. Diga não para o seu filho quando necessário. Dê palmada quando necessário também, querido seguidor. Não estou aqui incentivando violência. Mas é bíblico, querido seguidor. Crianças precisam de limites. É claro que isso vai ser sempre o último recurso. Mas se faz necessário muitas vezes. E eu não cresci uma criança cheia de traumas, eu não precisei ir para terapia por causa disso, porque o meu pai não foi violento comigo. Ele deu palmada só para me ensinar que eu precisava entender os meus limites.